Hoje nós encerramos a nossa pequena série sobre família. Há muito tempo já estava planejando fazer uma série sobre casamento, sobre criação de filhos, e espero que tenha sido de edificação para a sua vida, assim como foi para a minha. E nela nós vimos a instituição do casamento, lá na primeira pregação, no primeiro sermão dessa série. Vimos o padrão de Deus para o casamento, um homem e uma mulher se unindo em uma aliança. E nós vimos que o fundamento do casamento não é o sentimento, não é a beleza. O fundamento do casamento é a aliança feita diante de Deus. Depois, nós vimos também a missão do casamento. Um homem e uma mulher, unidos em uma amizade e em amor, para juntos se transformarem mutuamente à imagem de Jesus. Essa é a missão do casamento. Um homem e a sua esposa, vivendo e espelhando o relacionamento de Cristo com a igreja. Depois, nós vimos os papéis no casamento. O homem como líder servo e a mulher como sua auxiliadora, se submetendo à sua liderança. E ambos trabalhando juntos. E na semana passada nós vimos os filhos no casamento. Como a relação entre pais e filhos deve ser vivida de acordo com as Escrituras. Mas o nosso tema é família centrada no Evangelho. E se é família centrada no Evangelho, significa que há algo que é mais importante do que a própria família. Existe algo que é anterior à família. Algo em que a família deve ser centrada. E isso é, o próprio nome já diz, o Evangelho, a obra de Cristo, ou em outras palavras, o próprio Jesus. Por isso o nosso tema de hoje é o que vem antes da família. O que vem antes da família. E eu gostaria de encerrar essa série sobre família, falando sobre o que vem antes da família. E para isso nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Texto que provavelmente fundamentou o hino que nós acabamos de cantar. Tudo entregarei, tudo deixarei. Diz assim: grandes multidões, Lucas 14, 25, acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui, a leitura do texto de hoje. Jesus estava em seu ministério itinerante, grandes multidões o seguiam, centenas, talvez milhares de pessoas. Se Jesus se baseasse no que muitos de nós nos baseamos, em números, talvez a gente poderia dizer que o ministério de Jesus estava de vento em popa, estava maravilhoso. E ele poderia então se dar por satisfeito, e olha só, quantas milhares de pessoas me seguem, quantas milhares de pessoas estão junto comigo, estão juntas comigo. Mas, ao contrário
do que talvez muitos de nós esperavam. Jesus, ele se volta para essa multidão e ele fala uma de suas palavras que até hoje são difíceis de ouvir. Umas das suas palavras mais difíceis, que talvez poucas pessoas e líderes desse mundo tiveram a ousadia de dizer. Jesus, ele falou para aquela multidão que existiam requisitos se alguém quisesse ser o seu discípulo. Aquelas multidões o acompanhavam, como diz o versículo 25. Mas para serem discípulas de Jesus, elas tinham que fazer algumas coisas. E Jesus fala de 3 pré-requisitos para segui-lo. E o primeiro deles está no versículo 26. Amá-lo acima de todos. E ele diz no versículo 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Essa frase de Jesus é extremamente escandalosa. Ainda mais quando você vai ler no texto original e você percebe que Jesus ele usa uma palavra bem forte. Talvez na sua tradução, nas traduções mais antigas esteja assim: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, irmã, irmão, filho, cônjuge. Sabe o que essa palavra aborrece significa no original? Odeia. Na verdade não significa, é essa palavra, odeia. Odeia. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Nossa, pastor, que belo texto para ler, hein? Numa série de família. Isso soa escandaloso, não soa? Soa ou não? Soa. Por 2 motivos, principalmente. Primeiro, Jesus está falando de família. Os nossos vínculos mais próximos dessa terra. Jesus não está falando assim, ó, se alguém vem a mim e não odeia os políticos, não odeia os governantes, não odeia o vizinho chato, não pode ser meu discípulo. Aí a gente estava feliz. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala de quem é mais próximo de nós. Dos mais próximos. Mas ele continua, e há um segundo motivo do porquê isso é escandaloso. Porque parece que contradiz outros textos de Jesus, não parece? Parece. Nós vimos nas últimas semanas, o marido tem que amar a esposa tem que amar o marido, os pais têm que amar os filhos. Jesus manda a gente amar até o nosso inimigo. Então, soa para nós escandaloso até hoje. Imagine para aquela época, meu irmão, em que a família era muito mais valorizada. Tem um comentarista que fala sobre a cultura daquela época, que ele diz assim: honrar os pais era considerado praticamente a suprema obrigação da vida de alguém, e a família era considerada a fonte da maior alegria de uma pessoa. A família era considerada a fonte da maior alegria da vida de uma pessoa. Hoje, na nossa cultura, não é assim mais. A gente valoriza, muitas vezes, alguns até valorizam ainda a família, mas outros já valorizam o dinheiro, o sucesso profissional, enfim. Naquele tempo, se hoje já sou escandaloso, no tempo de Jesus, muito mais, muito mais. Muitos mestres judeus caminhavam pelas terras de Israel e eles exigiam respeito. Eles exigiam que fossem tratados com respeito e reverência, mas nenhum deles exigia a submissão total como Jesus. Nenhum deles exigia devoção total como Jesus. Então, eu quero que esse texto soe escandaloso para você. Como soou para os primeiros ouvintes de Jesus: se alguém vem a mim e não aborrece, não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, a gente vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E nós precisamos de 2 ajudas. Primeiro, a gente precisa entender como essa palavra era usada no contexto cultural da época.
Jesus falava aramaico. Essa era a língua do povo de Israel depois que eles foram para o cativeiro, passaram 70 anos lá e voltaram. Eles falavam aramaico, uma língua parecida com o hebraico. E esse termo, odiar, ele era usado no sentido de odiar, como a gente está acostumado no português, mas também, em um contexto de comparação, ele era usado no sentido de algo que vem primeiro. Então, não necessariamente de nutrir ódio de alguém, mas algo que, em comparação com outra coisa, denota aquilo que tem que vir primeiro. E tão primeiro, que a segunda coisa parece que a gente odeia. Então, o ponto aqui é que Jesus está falando, provavelmente, daquilo que deveria vir primeiro. Provavelmente não, é isso que ele está falando. Ele não está falando de nutrir sentimentos de ódio, até porque isso contradiria a sua palavra. Ele está falando de algo que vem primeiro, que vem anterior, que vem antes da nossa própria família. E em segundo lugar, nós precisamos levar em consideração a própria Bíblia. Então, primeiro, naquela cultura era comum você dizer e comparar duas coisas, e dizer que você tem que amar uma e odiar a outra. Não no sentido de nutrir sentimentos de ódio, mas no sentido de que ela vinha em segundo lugar. Mas também, olhando para a palavra do Senhor, a gente sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus. E nela não há contradição. Não tem como haver contradição. Se a gente tem uma aparente contradição, a gente precisa estudar, porque é somente isso, uma aparente contradição. Então Jesus, ele só pode estar falando de amar ele em primeiro lugar e as outras coisas após isso. Mateus, quando ele vai relatar essas palavras de Jesus, ele já explica isso. Ele já usa outro termo denotando o significado das palavras de Jesus. Você não precisa abrir, mas em Mateus 10:37, ele diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por isso que as traduções mais modernas, como a que eu li, a Nova Almeida atualizada, ela já traz isso. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e os seus filhos. Porque é exatamente isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que eu e você precisamos amar ele mais do que amamos a nossa própria família. O que vem antes da família, o nosso amor por Jesus. Ele é o amor que vem primeiro. Quando a gente lê Apocalipse 2:4 e Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. A gente pensa que primeiro amor é aquele amor da conversão. Que primeiro ali tem a ideia de tempo, mas não tem a ideia de tempo, tem a ideia de ordem. Você abandonou o amor que vem primeiro. Você deixou de amar aquele que vem em primeiro lugar. Essa é a ideia de Jesus lá para a igreja de Éfeso e essa é a ideia de Jesus aqui. Ele é o amor que vem primeiro. Ele é quem devemos amar antes de amar a nossa própria família. E essa é a primeira condição, amá-lo acima de tudo. Mas há uma segunda condição no texto, a partir do versículo 27. E a segunda condição, ele fala lá no versículo 27 assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A segunda condição é negar a si mesmo, diz Jesus. E nós fazemos o que com esse texto? Pastor, eu carrego uma cruz, meu marido. Eita cruz pesada, hein, pastor? Não, pastor, olha, a minha cruz é a minha enfermidade. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Cada um tem que carregar uma cruz, né, pastor? Essa é a minha. Irmãos, o texto não está dizendo nada disso, tá? O texto não está dizendo que a sua cruz é a sua enfermidade ou o seu cônjuge, espero que não seja, né? Mas o texto não está dizendo isso. Carregar a imagem da cruz, lembra, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, né? Ele morreu depois. Mas a imagem da cruz, a crucificação já era praticada no Império Romano. E ela era associada à vergonha e principalmente à morte. Então o que Jesus está dizendo é que para segui-lo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Tomar a nossa cruz é morrer para nós mesmos. É isso que é preciso fazer. Antes de amar a nossa família, nós temos que amá-lo. E nós temos que morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos.
Seguir a Cristo, e se preciso for, entregarmos a nossa vida a Ele. Isso é tomar a sua cruz. Isso é negar a si mesmo. É quando você escuta, por exemplo, aquilo que nós falamos dos cônjuges nos últimos sermões. O que nós falamos dos pais e dos filhos. E ainda que você discorde, você diz assim: não, eu morri para a minha vontade. Eu vou me submeter à vontade de Jesus. Isso é negar a si mesmo. Ser o discípulo de Cristo é morrer para aquilo que eu acho certo ou eu acho errado, e se submeter àquilo que Ele acha certo e que Ele acha errado. Ele é o Senhor acima de tudo. Irmãos, são palavras difíceis de ouvir. Primeiro, você tem que amá-lo antes de amar as pessoas mais próximas desse mundo. E segundo, você tem que morrer para si mesmo. E é por isso que a partir do versículo 28, Jesus ele conta duas parábolas para mostrar a importância de calcular o preço. De calcular o preço, o custo de segui-lo. Ele fala, no versículo 28, primeira parábola de um construtor. Ele diz assim: olha, se você vai construir uma torre, você primeiro se assenta e calcula o preço, para ver se você tem condições de terminar. Para ver se você tem condições de concluí-la. Ou seja, antes de seguir a Cristo, Jesus está dizendo: antes de me seguir, entenda o que vai custar para você. Entenda. Para não acontecer que você fique pelo caminho. Às vezes nós somos culpados de ficar meio que forçando os nossos filhos ou aqueles que vêm na igreja de tomarem uma decisão por Cristo. Jesus faz justamente o contrário. Jesus ele fala: preste bem atenção no que custa seguir a Jesus, no que custa me seguir. Preste bem atenção. Veja se você está disposto a pagar o preço. Seguir a Cristo é uma decisão voluntária, e há de se pensar no custo que tem. Mas há uma outra parábola que ele conta, a partir do versículo 31, e ele conta a parábola de um rei. Olha só, versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se que com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Agora a parábola muda um pouco. Porque na parábola do construtor, ele poderia construir ou não a torre, certo? Ele só tinha que calcular o preço e ver se ele tinha condições. Agora a segunda parábola muda. Um rei está sendo invadido. Um exército está vindo contra ele, com 20.000 homens. Ele não tem a escolha de não entrar na batalha ou não. Não, a batalha está vindo. Ele pode pensar em enviar, uma situação, uma oferta de paz, mas a batalha está vindo. O ponto agora de Jesus é um pouquinho diferente. Se na primeira era assim: olha, pense bem antes de você decidir me seguir. A segunda é: sente-se e pense se você pode recusar o que eu estou pedindo. É levemente diferente. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, agora vocês ouviram o que custa me seguir. Agora vocês sabem o que você fará com isso. O que você fará com isso? Você inventará desculpas para não me seguir? Não é bem assim, não concordo, eu não quero seguir isso. Você já foi apresentado ao custo de seguir a Jesus. O que você fará com isso? Essa é a ideia da segunda parábola. E assim Jesus termina explicando a segunda condição. Primeira, amá-lo acima de tudo. Segundo, negar a si mesmo. A imagem de tomar a cruz, morrer para si mesmo. E agora, bem pequenininha, Jesus termina no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Agora, provavelmente, Jesus está falando aqui, primariamente, de posses. E o terceiro, então, requisito para segui-lo é a submissão completa. A submissão completa. Qualquer um de nós que queiramos seguir a Jesus, temos que renunciar a tudo quanto temos.
Isso significa fazer voto de pobreza? Não, a gente conhece toda a Bíblia. Mas significa submeter inclusive as nossas posses ao Senhor. De maneira que se o Senhor pede, nós fazemos igual Barnabé no livro de Atos. Senhor, está aqui, ó. Senhor, está aqui. Isso é submissão completa que Jesus pede. Agora meu dinheiro não é mais meu, meus bens não são mais meus, minha família não é mais minha, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, seguir a Jesus envolve amá-lo acima da própria família, amá-lo acima de si mesmo, amá-lo acima de tudo o que você possui. O preço é alto, o custo é elevado, mas é o único caminho para a plenitude de vida. É o único caminho para a vida eterna. É o único caminho para encontrarmos aquilo que nós ouvimos na abertura do culto, a satisfação e a alegria plena no Senhor. E agora, depois de termos visto isso, os 3 requisitos de seguir a Jesus, agora nós veremos alguns ensinamentos, e durante os ensinamentos, as aplicações para nós nessa série sobre família. E o primeiro grande ensinamento, meu irmão, que esse texto nos mostra, é que a família não vem em primeiro lugar. Família não vem em primeiro lugar. Nós sabemos disso. A gente só não pensa com essas frases. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Existe algo que vem antes da família. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que a sua própria família, do que os seus próprios filhos, do que o seu próprio cônjuge, não pode ser o meu discípulo. Nós temos que amar a Deus mais do que amamos a nós mesmos e as nossas famílias. Há quase um ano atrás, acho que um pouco mais de um ano atrás, teve uma discussão na internet, na área da teologia, por causa de um vídeo do pastor John Piper. Pastor batista lá dos Estados Unidos, muito famoso e muito bom, por sinal, em que ele disse algo assim, abre aspas, receio que em algum de nossos círculos evangélicos idolatramos a família. Receio que em alguns de nossos círculos evangélicos idolatramos a família. O que ele estava dizendo é que muitas vezes Jesus é apenas um apetrecho na vida familiar. E o cônjuge, o marido, a esposa, ama mais um ao outro, ou os seus próprios filhos, do que o próprio Jesus Cristo. Por isso a primeira aplicação que eu gostaria de fazer baseado nesse ensinamento então é, cuidado, meu irmão, a amar mais a sua família do que a Deus. Cuidado. Cuidado com a idolatria da família. O que leva uma mulher que permaneceu fiel ao Senhor por tantos anos, depois de caminhar por um longo período, se entregar a um casamento longe da palavra do Senhor, em jugo desigual? O que leva? O que leva um jovem, sabendo o que a palavra de Deus diz, decidir por livre e espontânea vontade, desobedecer a palavra de Deus? Deixa-me te dizer, idolatria do casamento. Consideram o casamento mais importante do que a palavra do Senhor. O que leva um casal que ouve a orientação bíblica do marido como líder da casa, da esposa como submissa, a dizer assim, não pastor, mas lá em casa é diferente. Assim, a gente tem um outro jeito, mas é diferente. O que é isso? Idolatria da família. Você considera a sua família mais importante do que essas palavras. O que leva um pai como Eli, juiz e profeta, a acobertar o pecado dos filhos. Você lembra da história? Ele acoberta o pecado dos seus filhos ao invés de confrontá-los. O que leva um pai ou uma mãe a fazerem isso? Idolatria da família. Considera o relacionamento que ele tem com o filho mais importante do que o relacionamento que ele tem com Jesus. O que leva maridos e mulheres, um cônjuge, a não confrontar o outro, quando vê trilhando um caminho mau. Ao invés de seguir Mateus 18 e confrontar o seu cônjuge. Não quero criar problemas no meu relacionamento. Idolatria da família, do casamento, dos filhos.
O que leva pais e às vezes até a igreja a pressionarem os seus solteiros a casarem como se eles fossem menos. Sem considerar que o celibato é uma opção, é um dom de Deus. O que é isso? Idolatria da família, idolatria do casamento. Eu lembro até hoje, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, numa escola bíblica na igreja que minha família frequentava lá em Cafelândia, e o pastor estava falando justamente sobre a importância de amar a Deus acima de amar a própria família. E eu lembro que ele se virou para um homem que estava ali na igreja, uma igreja bem pequenininha, e esse homem começou a falar com o pastor sobre essa ideia de amar a Deus antes da família, e o pastor perguntou: e na sua vida, como é? Você ama mais a Deus? E eu lembro que aquele homem, no meio da EBD dele, disse assim: hoje ainda não, eu amo mais a minha família. Ele foi homem de confessar o seu pecado ali na frente. Muitos de nós aqui não teríamos a mesma coragem de dizer assim: olha, eu ainda não amo o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quem está em primeiro lugar aí na sua vida, meu irmão? Quem está em primeiro lugar aí na sua vida? Se eu amar mais os meus filhos, mais a minha esposa ou meu marido, do que eu amo o Senhor, esse é o caminho da tragédia. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles nunca vão estar à altura. Eles nunca vão dar para você satisfação que você espera encontrar. E também, você vai colocar sobre eles um peso que é injusto. Que é injusto. Pense nas nossas crianças. Na nossa cultura é normal você idolatrar os seus filhos. É normal você dizer assim: eu vivo pelos meus filhos. Eles são a razão da minha existência. Eu estava vendo um vídeo de um ator famoso essa semana, lá dos Estados Unidos, perguntando para ele o que ele sentia mais falta. Ele disse assim, quem que ele invejava mais? Ele disse assim: eu invejo os pais que ainda têm os seus filhos pequenos. E aí o entrevistador pergunta: por quê? Ele disse assim: porque quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu sabia o meu propósito. Eu tinha o propósito da minha vida. Agora que eles cresceram, eu não tenho mais. Esse é o caminho da idolatria. É o caminho da tragédia. Esse homem não tem mais propósito na vida dele, porque ele colocou o seu propósito na vida dos seus filhos. Talvez muitos dos nossos filhos andam ansiosos, porque eles carregam sobre os seus ombros. Eles carregam sobre os seus ombros a expectativa da felicidade dos seus pais. Eles sabem que se eles falharem, muitos seus pais ficarão tristes para sempre. E eles ficam ansiosos. Um pai que idolatra o filho, ou é muito exigente, porque ele quer que o filho seja igual ao seu ídolo, ou ele é muito molenga, porque ele tem medo de quebrar a relação de carinho com seu filho. A idolatria é o caminho da tragédia. No casamento também. Um cônjuge que idolatra o outro. Ou ele vai ser extremamente rígido, xarope, ou ele vai ser alguém que faz qualquer coisa, inclusive vistas grossas ao pecado, só porque ele quer manter o seu relacionamento bem, entre aspas, né? Bem entre aspas. Precisamos cuidar em colocar outras coisas acima do Senhor. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação, então, não poderia ser outra a não ser, meu irmão, ame o Senhor acima da sua família. Talvez você pense assim: mas pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar menos os meus filhos? Eu tenho que amar menos o meu cônjuge? Então, é claro que não. Você tem que amar mais a Deus. O remédio não é amar menos. O remédio é amar mais. Amar mais a Deus. E parar de procurar no seu cônjuge, no seu filho, aquilo que você só pode encontrar no Senhor. Propósito, alegria, felicidade e satisfação última. Só podemos encontrar isso no Senhor. Sabe um dos problemas de não colocar Deus como centro da sua vida e colocar alguém da sua família? Você nunca encontrará descanso. Você nunca encontrará descanso.
Sempre estará em busca de algo para satisfazer aquela sua sensação de ser amado ou ser amada. Você vai buscar o seu senso de importância, seu propósito de vida, sua vontade de existir, sua alegria no outro, mas o seu cônjuge e os seus filhos não podem te dar isso. Eles vão te decepcionar e você vai decepcioná-los. O Senhor pode levá-los. O Senhor pode nem te dar um cônjuge ou nem te dar filhos. Você pode permanecer solteiro. E aí? Você não vai ter alegria por causa disso. Você não vai se sentir satisfeito por causa disso. Agostinho tinha uma frase que você precisa decorar. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não encontra descanso, não encontra repouso, enquanto não descansa em ti. Só encontramos alegria suprema e felicidade suprema e o propósito supremo no Senhor. E isso significa que não conseguiremos amar a nossa família do jeito certo, se antes não amarmos o Senhor. Como disse um pastor, se Deus não é a coisa mais importante da minha vida, todo o amor que eu tenho pelos outros é doentio. Tem pecado envolvido. Por quê? Porque se Deus é amor, se Deus é a fonte do amor, eu só consigo amar alguém do jeito certo se eu bebo na fonte. Eu só consigo amar alguém do jeito certo se eu bebo na fonte. E essa é a parte mais interessante. Se eu amo a Deus acima de tudo, eu não amo menos a minha esposa, pelo contrário, eu amo mais e melhor. Se eu amo a Deus acima de tudo, eu não amo menos os meus filhos, eu não amo menos o meu marido, eu amo mais e melhor. Se Deus é amor, quanto mais eu amo, mais eu recebo do amor dele para que eu possa distribuir aos outros. Talvez, meu irmão, as dificuldades no seu casamento não serão resolvidas apenas com cada um de vocês terem os seus papéis bem definidos, mas amando mais o Senhor. Talvez aquelas dificuldades da sua vida conjugal não vão passar só com acompanhamento. Talvez vão passar quando vocês amarem mais o Senhor, mais do que um ao outro. Você se lembra que antes de Paulo falar sobre o papel do marido e da esposa e dos pais e dos filhos, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo? Você lembra? Não adianta muito. Você vai colher uns pouquinhos de frutos, claro, tentar colocar a palavra de Deus em obediência na sua vida. Mas se você não buscar ser cheio do Senhor, você não vai atingir a plenitude do casamento. Ame a Deus em primeiro lugar, e aí você será livre desse peso sobre a vida dos outros, de idolatrar os outros, e conseguirá amá-los como eles são, não como ídolos, mas dádivas do Senhor. Então, ame a Deus em primeiro lugar. Uma terceira aplicação aqui, antes de irmos para o segundo ensinamento. Ame o Senhor na ou dentro da sua família. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando nos submetemos a Cristo, nós submetemos tudo a Ele. Não vimos isso? Nossas posses, nossos bens, inclusive a nossa família. De maneira que agora a minha família, ela não é mais minha, é dele. Na verdade, nunca foi minha, sempre foi dele. Sempre foi dele. Então, quando eu amo Jesus acima de tudo, eu aprendo a olhar para a minha família do jeito que ela é, um presente da graça de Deus. E assim agora o jeito que eu trato a minha esposa não diz respeito somente ao meu relacionamento com ela, mas ao meu relacionamento com Jesus. Eu vou tratá-la bem, eu vou amá-la, porque acima de tudo eu amo a Jesus. Eu sei que é isso que Ele pede de mim. O meu relacionamento com meu marido não diz respeito somente a mim e a minha satisfação. Diz respeito ao meu relacionamento com o Senhor acima de tudo. O meu relacionamento com os meus filhos não diz respeito somente a mim e a eles, mas diz respeito ao meu relacionamento com o Senhor. Irmãos, você consegue imaginar o quão maravilhoso seria uma família em que o marido ama Jesus acima de tudo, a esposa ama Jesus acima de tudo e os filhos amam Jesus acima de tudo? Você tem noção de como isso seria maravilhoso?
Você tem noção disso? O que Jesus está pedindo para nós não é, nossa, mas que coisa chata, né? Não, é o caminho para a felicidade. É o caminho para a plenitude de vida dentro da família, mas isso só vem quando nós entendemos que a família não vem em primeiro lugar. Ele vem. Ele vem. É uma família centrada em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Mas há um segundo grande ensinamento nesse texto que nós podemos aplicar para a família. Primeiro, família não vem em primeiro lugar. Segundo ensinamento, família não é tudo o que você precisa. Família não é tudo o que você precisa para viver. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Veja, se Jesus pede para que eu ame acima de tudo, esteja disposto a segui-lo, ainda que eu enfrente a rejeição da minha família, o ensinamento de Jesus é claro. Se Ele diz isso, que eu tenho que segui-lo, ainda que eu perca a minha família, qual é o ensinamento? Família não é tudo o que eu preciso. E isso tem algumas lições importantes para nós. Primeiro, eu queria me dirigir aos solteiros. Aos solteiros, aqueles que também às vezes passaram por um divórcio, ou são viúvos ou viúvas. Veja, família não é tudo o que você precisa. Você não precisa de um casamento para ser feliz. Você não precisa de filhos para ser feliz. A sua identidade não está nisso. Tudo que você precisa é quem? O Senhor. O Senhor. Se liberte, caso você tenha, né? Se liberte dessa pressão interna. Como se a sua felicidade dependesse de um cônjuge e de uma família. Ela não depende. Depende do Senhor. Aos casais que não têm filhos. Filhos são bênção do Senhor e é esperado que um casal tenha filhos. É algo para o qual o casamento foi criado. Contudo, precisamos lembrar que hoje muitos casais enfrentam lutas dolorosas contra a infertilidade. Por isso, cuidado, igreja, com frases que às vezes não convém. Cuidado com pré-julgamentos, você não sabe. Você não sabe o porquê alguns casais ainda não têm filhos. Às vezes esses irmãos estão lutando há muito tempo para ter filhos. E por motivos que só Deus sabe, Deus ainda não abriu o ventre. Mas você não tem o direito de julgá-los. Cuidado com pré-julgamentos. Mas eu queria me dirigir a vocês, casais que não conseguem ter filhos. Deixe-me dizer uma coisa. Vocês não são menos por isso. Vocês não são menos. Gerar filhos não é mérito humano. Tem muitos casais que geram filhos e depois abortam. São pessoas terríveis e conseguem gerar. Enquanto muitos casais piedosos não conseguem, filhos não é mérito de ninguém. Ninguém gera por mérito humano. Não se comparem nem se sintam diminuídos. Lembre-se, a suficiência de vocês vem de Cristo. A suficiência de vocês vem de Cristo. Considerem sim a adoção se o Senhor tem chamado vocês para isso, mas nunca permita que o fato de vocês não conseguirem gerar filhos defina quem vocês são. Vocês são definidos por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez por vocês. Filhos não são tudo o que vocês precisam. Não são tudo. A todos nós, como nós estamos, casados ou não casados, com filhos ou sem filhos, Cristo é tudo o que nós precisamos. E enquanto não entendermos isso, viveremos uma vida em busca de preencher algo que só o Senhor pode preencher. Viveremos uma vida de ídolo em ídolo atrás de ídolo. E nunca encontraremos o descanso e a alegria plena de alguém que serve o Senhor Jesus. Por isso, lembre-se desse ensinamento. Família não é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa é de Jesus. Tudo o que você precisa é de Jesus. Eu gostaria de caminhar para a conclusão. Nós vimos que seguir a Jesus envolve amá-lo acima de tudo. Isso significa que a família não vem em primeiro lugar. E que a família não é tudo o que nós precisamos. O Senhor pode tirar a nossa família.
O Senhor pode nem nos dar uma família, marido ou filhos nesse sentido. Jesus é tudo o que precisamos e é Ele que deve ser o amor maior em nosso coração. E eu sei que as palavras de Jesus são duras e difíceis de ouvir. Não sei para vocês, para mim foi. Mas seguir a Jesus também tem as suas recompensas. Seguir a Jesus também tem as suas alegrias. E nós vivemos em um país que não é muito comum vermos famílias sendo desfeitas por causa do Evangelho. Já aconteceu aqui, né, com uma irmã nossa que se converteu e perdeu a sua família. De vez em quando acontece. Acontece em outros países do mundo, em que você seguir a Jesus envolve muitas vezes ser abandonado pela sua própria família, pelos seus próprios pais. Até hoje isso é comum, e no tempo de Jesus também era. Lembra que uma vez Jesus disse, eu não vim para trazer paz na terra, mas por minha causa vai ficar nora contra sogra, pai contra filho, irmão contra irmã, lembra? Jesus disse isso justamente por causa disso. Porque naquele tempo, seguir a Jesus muitas vezes significava a rejeição da sua própria família. Então, se é difícil para a gente ouvir, imagina para eles naquele período. Então, muitas vezes, quando a gente olha para esse texto de maneira seca, parece que seguir a Jesus só tem desvantagem. Parece que seguir a Jesus assim, meu Deus do céu, é algo triste e sombrio. Mas não é, meu irmão. É o caminho para a alegria suprema. Depois dessa situação aqui, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, nós deixamos tudo, o que será de nós? Nós seguimos o que o Senhor disse lá atrás, que alguém para seguir o Senhor tem que estar disposto a deixar pai, mãe, irmão, irmã, cônjuge. Nós fizemos isso, nós seguimos o Senhor. O que é que vai ser de nós? Eu gostaria de ler esse texto. Lucas, ele relata isso no capítulo 18, mas eu queria que nós abríssemos em Marcos, porque Marcos ele é mais detalhista. Marcos capítulo 10. Os discípulos, como eu falei, lutaram com esse sentimento. Esse sentimento de que parece que não tem nenhuma vantagem em seguir a Jesus. Que parece que é a coisa mais triste do mundo. Olha só, capítulo 10 de Marcos, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe a Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Até aqui, deixa eu ler esse texto primeiro. Jesus havia acabado de ter um encontro com o jovem rico. E Jesus havia pedido para o jovem rico abandonar os seus bens para segui-lo. O jovem rico não conseguiu, porque ele amava os seus bens acima de Jesus. Então os discípulos de Jesus chegaram depois de uma conversa sobre isso e falaram, né, Pedro representando eles, Jesus, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Mateus, que também relata essa passagem, diz que ele fez essa pergunta, né, o que será de nós? O que a gente vai ganhar com isso? O que a gente pode esperar? E então Jesus, no versículo 29 do capítulo 10 de Marcos, ele responde assim, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus fala assim para os discípulos, olha, vocês vão receber 3 recompensas. Eu vou mudar a ordem aqui um pouquinho, que os irmãos vão entender. Primeiro, Jesus fala que eles teriam perseguições. Não sei bem se é uma recompensa, né? Acho que não. Mas ele fala, com perseguições, sofrimentos virão. Jesus também fala da vida eterna.
No mundo por vir, a vida eterna. A vida no novo mundo de Deus. No mundo restaurado, sem morte, sem dor, sem lágrima. Essa é a recompensa que nós muitas vezes olhamos, por exemplo, quando estamos tristes, ou num velório, num luto. Nós olhamos para aquele mundo restaurado quando Jesus voltar, em que Apocalipse 21 vai nos mostrar que as primeiras coisas, as coisas desse mundo, com a sua morte, com o seu pecado, terão passados, e todas as coisas se farão novas. Só isso já seria uma recompensa maravilhosa, não é verdade? Viver no novo mundo de Deus, desfrutando do próprio Jesus. Nós cantamos, é face a face que vamos ver aquele que por nós, quem nos amou, e por nós quis morrer. A maior alegria será naquele mundo por vir, viver com o próprio Cristo. Apocalipse diz, né? Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus vai morar com a gente. E veremos a face de Cristo. Mas não há apenas uma recompensa para o mundo por vir. Há uma recompensa para esse mundo aqui. E o que Jesus promete? Uma nova família. Essa é uma das recompensas por seguir a Jesus, uma nova família. Veja o texto de novo, versículo 29. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, agora, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E aí no mundo por vir, a vida eterna. Mas agora, nesse presente, o que é que a gente ganha? Uma nova família. Irmãos, a igreja não é formada por famílias. A igreja é família. A igreja é uma grande família do Senhor. Nós aqui pertencemos uns aos outros. Talvez você não tenha tido um pai, ou uma mãe, ou filhos. Mas aqui na família você pode ter um pai e uma mãe, ou filhos que você gere espiritualmente no coração. Uma nova família é prometida para todo aquele que segue a Jesus. Portanto, a igreja não é apenas a minha igreja, a igreja é a minha família. É uma das recompensas por seguir a Cristo. E nós precisamos amar e desfrutar disso, meus irmãos. Amar e desfrutar disso. Veja, eu amo a minha esposa e os meus filhos grandemente. Eu amo a minha esposa mais do que eu amo qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas o meu vínculo com ela, como marido, é até que a morte nos separe. Depois da volta de Cristo, nós teremos um vínculo ainda mais profundo e eterno. Irmão e irmã. O meu vínculo com ela, como marido, como esposa, até que a morte nos separe. Mas o nosso vínculo como irmão e irmã em Cristo, esse vai durar para sempre. Esse vai durar para sempre. A família da terra tem duração. A família da terra tem prazo de validade, mas a família da igreja não. A família da igreja durará para sempre. Irmãos, olha para esse povo. Olha para esse povo. É um presente de Deus na minha vida e na sua vida. Não sei se você olha assim dessa maneira, mas é. Você é um presente para nós e nós somos um presente para vocês. Portanto, eu não sei pelo que você está passando, mas deixe-me dizer uma coisa: o remédio não é se afastar da igreja. O remédio não é se afastar dos irmãos, o remédio é o contrário, é você vir para a sua família, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Por isso, peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Meu irmão, nós vamos passar a eternidade juntos. Abra a sua casa, abra a sua carteira, abra a sua vida para os seus irmãos. A igreja é a nossa família, a família da terra tem prazo de validade. Eu falo isso com dor no meu coração. Eu não sei se os meus filhos seguirão a Cristo. Se eles não seguirem a Cristo, o meu vínculo com eles terminará por meio da morte.
eu só teria um vínculo eterno com os meus filhos se eles também se tornarem o Henrique, o meu irmão em Cristo, e a Catarina, minha irmã em Cristo. Essa é a família que dura para sempre. Essa é a família que dura para sempre. Por isso a igreja tem que ser, meu irmão, valorizada e tem que estar como uma das prioridades da nossa vida. Não é apenas um lugar que eu vou uma vez por semana, entro e saio. Aqui eu tenho que encontrar minha família e fazer o possível para isso. Fazer o possível para isso. Chamar na minha casa, convidar, abrir o meu coração. Isso talvez signifique abrir a sua casa para uma esposa, uma irmã em Cristo que foi mandada embora pelo seu marido. Isso talvez signifique abrir a sua casa para filhos que cresceram nessa igreja, mas que talvez ficaram órfãos e não tem nenhum vínculo de sangue com você. Isso pode significar termos um lugar à mesa para um irmão que está passando necessidade e não tem onde almoçar, e a gente abre a nossa casa para ele. Isso talvez signifique ter um quartinho lá no final da casa para algum irmão que não tem onde morar. Quando nós fazemos isso, ou fizermos isso, nós não estamos sendo heróis ou caridosos, nós estamos sendo família. É isso que família de sangue faz um pelos outros, sem esperar nada em troca. É isso que eu e você deveríamos fazer pela família da igreja. A igreja não é uma união de famílias, a igreja é uma família que durará para sempre. Meu irmão, que você aprenda a olhar para a igreja como um presente do Senhor. Como um presente do Senhor. Sonde o seu coração. Talvez você precisa se reconciliar com irmãos. Talvez você precisa buscar mais ainda esse senso de pertencimento. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Jesus morreu para nos dar a vida eterna, mas também para nos dar uma grande família, uma grande família. Por isso, irmãs, irmãos, adotem espiritualmente, gerem filhos e filhas na fé. Chamem os mais novos para a casa de vocês, mais novos, chamem os mais velhos. Nós somos uma grande família. Nós estamos aqui uns pelos outros. Talvez você, meu irmão, não tem um cônjuge, não tem filhos, mas aqui na igreja você vai encontrar, ou deveria encontrar, e pode encontrar, aquilo que você não teve na sua família terrena. Porque nós somos a família eterna. Nós somos a família eterna. Nós estamos aqui uns pelos outros. Nossos títulos que temos na família terrena, como título de marido, esposa, pai ou mãe, um dia passarão. O único título que durará para sempre é o título de irmão e de irmã. Esse é o título que vai durar para sempre. A nossa família terrena tem um prazo de validade, mas a nossa família celestial vai durar por toda a eternidade. Não poderia terminar de falar sobre família sem falar da família da fé. Sem falar da família da fé. Até mesmo as passagens que nós lemos sobre casamento estão dentro de uma carta para ser lida para a igreja. Por quê? Porque nós só vamos ser bons maridos, esposa, pais e filhos se nós estivermos inseridos na família do Senhor. Na família do Senhor. Deixe-me repetir mais uma vez. Nossos títulos que temos na família terrena, título de marido, pai, mãe ou esposa, eles têm um prazo de validade. O único título que permanecerá é o de irmão e de irmã. Meu irmão, que você desfrute então desse presente da igreja. Que você desfrute. Que você aprenda a valorizar. Igreja não é um conjunto de famílias. Igreja é a nossa família.